Olá, eu sou André Mastro. Estamos iniciando o nosso 5º episódio da série Musicada História. Nosso episódio de hoje chama-se Bota Abaixo, quando o Rio de Janeiro tentou ser Europa e virou favela. Este programa faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes, uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Essa música, Machixe de Ferro, executada pela Banda da Casa Edson em 1904, é o retrato do Brasil no início da República, logo na virada do século XX. Um país que desejava se parecer com a Europa, ser integrante das nações modernas, mas que não era. Capital do Brasil monárquico e da colônia mais escravista das Américas, o Rio de Janeiro ainda guardava o ar desolador dos velhos tempos. Ruas estreitas, pavimento ruim, calçadas esburacadas. Um emaranhado de vielas cheias de curvas e mal cheirosas. Rodeada por paisagens magníficas, morros como Corcovado, o Pão de Açúcar, a mata que abraçava a cidade a partir da Floresta da Tijuca. A jovem sede da República era bela, mas insalubre. No núcleo urbano faltavam árvores, apesar de o Jardim Botânico, criado por Dom João VI, tão logo a família real chegou ao Brasil, no início do século XIX. Caminhar pela cidade era ser tomado por um bafo quente e abrasador. Se não podia ser Paris, Londres ou Nova York, a capital do Brasil republicano observava Buenos Aires, a capital argentina, com uma ponta de inveja. João do Rio, poeta e jornalista, autor de vários livros, entre os quais A Alma Encantadora das Ruas, reunindo crônicas publicadas entre 1904 e 1907, nos dá uma ideia da modernização que se pretendia fazer, transpondo a Europa para os trópicos. Obviamente, isso não daria certo. Palavras de João do Rio. Abre aspas. O Rio, cidade nova, a única talvez no mundo, cheia de tradições, foi-se delas despojando com indiferença. De súbito, da noite para o dia, compreendeu que era preciso ser tal qual Buenos Aires, que é o esforço despedaçante de ser Paris. E ruíram casas, e estalaram igrejas, e desapareceram ruas, e até ao mar se pôs barreiras. Fecha aspas. Vocês estão ouvindo Suíte Brasileira, de autoria do compositor, regente e pianista paulistano Alexandre Levi. Esta gravação é relativamente recente, executada pela Orquestra Sinfônica Brasileira, sob regência do maestro Souza Lima.
Vocês estão ouvindo episódio sinfônico de autoria de um compositor carioca de origem muito humilde, Francisco Braga, que nasceu em 1868 e faleceu em 1945. Em 1966, a obra foi gravada em disco, o chamado LP. Na capa consta a Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro, sob regência do maestro Henrique Morelenbaum. Mais recentemente, em 1996, foi gravada em CD pela Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, sob regência do maestro Benito Juarez. Incentivado pelo presidente Rodrigues Alves, em 1903, o prefeito Pereira Bastos começa a reforma urbana que mudaria a face do centro do Rio de Janeiro. Casarões coloniais, ruas estreitas, vielas e casebres foram todas colocadas abaixo. No lugar delas surgiam modernas avenidas. Avenida Beira-Mar, Avenida Maracanã, Avenida Central, hoje Rio Branco. A zona portuária foi modernizada e edifícios magníficos foram construídos, como o Teatro Municipal, o Museu Nacional de Belas Artes e a Biblioteca Nacional. Era um Rio de Janeiro que desejava ser a Europa, desejava estar na Europa. Essas rápidas e bruscas mudanças urbanísticas resultaram em iguais, rápidas e bruscas mudanças nos hábitos e costumes da população carioca. A venda ambulante de alimentos foi proibida, também a circulação de vacas, que eram levadas de porta em porta para a extração do leite, e a criação de porcos nos quintais, ou a exposição de carne nas portas dos açougues. Era hábito cuspir no chão dos bondes, e isso foi proibido, assim como a capoeira e as rodas de música nas ruas. E no carnaval era exigida a autorização prévia da prefeitura para a saída dos entrudos e dos cordões. Em 1919 é lançada a composição Pé de Anjo, que se torna grande sucesso popular. Ela é de autoria do compositor Senhor e é cantada aqui por Francisco Alves, acompanhado pelo grupo Os Africanos. Francisco Alves foi um dos grandes, um dos maiores cantores, um dos mais populares nomes da MPB. Consta que ele tenha gravado quase 1000 músicas, distribuídas em mais de 500 discos. Nós vamos ouvir Pé de Anjo. Percebam, a marcha é um pouco mais lenta se comparada ao repertório dos nossos carnavais atuais, nossos frevos, por exemplo. Não chega a ser uma marcha rancho, mas o andamento é um pouco mais lento.
abre aspas, projetavam-se as avenidas, delinearam-se palácios e, como complemento, queriam também uma população catita, limpinha, elegante, branca, cocheiros irrepreensíveis, criadas louras, de olhos azuis, com um uniforme como se viam nos jornais da moda da Inglaterra. Fecha aspas. Lima Barreto, escritor negro, autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, entre outras obras, escreveu o texto acima como uma crítica ao espírito da Belle Époque. Ele sintetizou as reformas urbanísticas conhecidas à época na crônica O Desastre, comparando o modelo de modernização do Brasil com o modelo de modernização urbana dos Estados Unidos. Abre aspas. Nós não estamos como a maior parte dos moradores de Nova York, apertados em uma pequena ilha. Nós podemos nos desenvolver para mais e muitos quadrantes. Para que essa ambição, então? Para que perturbar a majestade da nossa natureza com a plebeia brutalidade de monstruosas construções? Imploremos aos senhores capitalistas para que abandonem as imensas construções que irão, multiplicadas, impedir de vermos nossos purpúreos crepúsculos do verão e os nossos profundos céus negros do inverno. A moda dos americanos, que fique lá com eles. Fiquemos nós com as nossas, que matam menos e não ofendem muito a beleza e a natureza. O samba Com Que Roupa, de Noel Rosa, foi gravado em 1930. A composição, de forma brejeira e debochada, retrata um personagem que tenta escapar da sua condição de quase miserabilidade, dando a entender, inclusive, não ter roupa nem para ir ao samba, já que está, abre aspas, coberto de farrapos, e o seu paletó, abre aspas, virou estopa, fecha aspas. E ainda há autores que relatam que Noel teve que fazer ajustes na melodia do samba, pois a relação com a melodia do hino nacional era muito evidente. Ainda na linha do samba Três Apitos e de outras composições de Noel, este também segue versando sobre um personagem em ambiente urbano, como todas as composições que remetiam à modernidade naquele início do século XX. Agora vou mudar minha conduta, eu vou à luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com força bruta, pra poder me reabilitar, pois essa vida não tá sopa. E eu pergunto com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Agora eu não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não tá fácil de ganhar. Mesmo sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa eu vou ao samba que você me convidou?
Com que roupa eu vou ao samba que você me convidou? Eu hoje tô pulando feito sapo pra ver se escapo dessa praga de urubu. Já estou coberto de farrapo. Eu vou acabar ficando no meu paletó, virou estopa. E agora com que roupa, com que roupa eu vou ao samba que você me convidou? Com que roupa eu vou ao samba que você me convidou? Seu português me deu fora, foi embora e levou seu capital. Esqueceu quem tanto amou outrora. Foi no Adamastor pra Portugal pra se casar com a cachopa. E agora com que roupa, com que roupa eu vou ao samba que você me convidou? Com que roupa eu vou ao samba que você me convidou? Ao samba que você me convidou? Ao samba que você me convidou? Voltando a Lima Barreto, de tão lúcido e profético, vale escutá-lo um pouco. Texto escrito na primeira década do século XX. Imaginem o que ele diria hoje, 120 anos depois. Abre aspas. Mas uma coisa que ninguém vê e nota é a contínua derrubada de árvores velhas, vetustas fruteiras, plantadas há meio século, que a aridez, a ganância e a invencibilidade vão pondo abaixo com uma inconsciência lamentável. Nos subúrbios, as velhas chácaras, cheias de anosas mangueiras, piedosos tamarineiros, vão sendo ceifados pelo machado impiedoso do construtor de avenidas. Dentro em breve, não restarão senão uns exemplares dessas frondosas árvores que foram plantadas mais com o pensamento do que mesmo para atender às necessidades justas dos que lançaram as respectivas sementes à terra. Fecha aspas. E o Rio de Janeiro, que já era quente, ficou ainda mais quente. Rio, 40 graus. Rio, 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio, 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Capital do sangue quente do Brasil, capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil. Capital do sangue quente do Brasil, capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil. Cidade sangue quente, maravilha mutante. O Rio é uma cidade de cidades misturadas. O Rio é uma cidade de cidades camufladas, com governos misturados, camuflados, paralelos, sorrateiros ocultando comandos. Comando de comando, submundo oficial. Comando de comando, submundo bandidaço. Comando de comando, submundo classe média. Comando de comando, submundo camelô. Comando de comando, submata de loucura. Comando de comando, submata de boate. Comando de comando, submundo de madame. Comando de comando, submundo da TV. Submundo deputado. Esta cantora chama-se Fernanda Abreu. A música chama-se Rio, 40 graus. Foi um grande sucesso no início dos anos 1990. Tem o mesmo nome de um filme nacional de 1955, que marcou história na cinematografia brasileira. Ou seja,
Rio 40 Graus, com direção de Nelson Pereira dos Santos. Sobre a música, segundo Fernando Abreu, é impossível viver no Rio de Janeiro e não escutar a voz do morro e não ver as favelas. E a música nos traz isso. Um Rio de Janeiro cru, sem maquiagens. Um Rio urbano de muitos ritmos e realmente capital do melhor e do pior do Brasil. Uma música repleta de samplers que trazem citações de vários clássicos da MPB, mistura hip hop com samba e traz nítidos aspectos de um Rio de Janeiro que conhecemos, o Rio da criminalidade e o Rio das paradisíacas belezas naturais. Voltando ao Rio do início do século XX, vale lembrar as reformas urbanísticas do prefeito Pereira Passos, que colocaram abaixo incontáveis casarões coloniais, à época que serviam de cortiços para a habitação do povo pobre, ex-escravizados, trabalhadores das ruas, desempregados, retirantes do interior, sertanejos, famílias inteiras de imigrantes, todos habitando imensos cortiços, com famílias numerosas, tendo que habitar um único cômodo. Esse rio foi abaixo e o povo teve que subir os morros. Numa vasta extensão, onde não há plantação, nem ninguém morando lá. Cada um pobre que passa por ali só pensa em construir seu lar. Quando o primeiro começa, os outros depressa procuram marcar seu pedacinho de terra pra morar. Quando o primeiro começa, os outros depressa procuram marcar seu pedacinho de terra pra morar. E assim a região sofre modificação, fica sendo chamada de Nova Aquarela. É aí que o lugar então passa a se chamar favela. É aí que o lugar então passa a se chamar favela. A origem do termo favela remonta à Guerra de Canudos, onde ficava o Morro da Favela. Os soldados que participaram da Guerra de Canudos eram quase todos pobres, tão pobres quanto os sertanejos que eles massacraram. Eram desocupados, ex-escravizados, foram recrutados para a guerra no sertão, sob a promessa de que na volta receberiam um terreno para a construção de suas casas e um bom soldo militar. Nunca receberam nada, era mentira. O exército brasileiro os enganara e, na volta ao Rio de Janeiro, foram desmobilizados, ficando sem ter como se sustentar. Daí, junto com as famílias despejadas dos cortiços, ocuparam o Morro da Providência. Não tão afastado do centro da cidade, ao lado de uma pedreira e próximo às primeiras fábricas que se instalavam, entre a zona portuária e as linhas de ferro central do Brasil, o Morro da Providência, sem nenhum recurso urbanístico, era desvalorizado para a habitação, mas próximo aos locais de trabalho braçal, que o tornava atraente como moradia para as famílias proletárias. No morro surge a primeira favela do Brasil. Ironia da história, os mesmos soldados que raivosa e furiosamente massacraram os sertanejos de Canudos, voltando para casa, traídos e abandonados pelo exército, teriam que recriar Canudos, adotando a palavra favela como local de acolhida. E Canudos vive em todas as favelas do Brasil. Eu só quero é ser feliz.
andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, 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 feliz onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Minha cara, autoridade, eu já não sei o que fazer. Com tanta violência eu sinto medo de viver, pois moro na favela e sou muito desrespeitado. A tristeza e a alegria que caminham lado a lado. Eu faço uma oração para uma santa protetora, mas sou interrompida a tiros de metralhadora. Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela, o pobre é humilhado, esculachado na favela. Já não aguento mais essa onda de violência, só peço autoridade, um pouco mais de competência. Chegando ao final deste nosso 5º episódio, o nosso próximo episódio, o 6º dessa série, será a revolta da vacina, entre o moderno e o antigo, entre o justo e o injusto, entre o futuro e o passado. Não esquecendo que as músicas de cada episódio sempre estarão disponibilizadas integralmente no Spotify e no site do Instituto Casa Comum. Nosso programa vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum no Spotify, sempre com um novo episódio a cada semana. Também pelo site do Instituto, que é www.institutocasacomum.org. A apresentação do cantor e pesquisador musical André Mastro, texto e pesquisa histórica Célio Turino, sonoplastia Dene Domênico, Lucas Brogiolo, Alexandre Occhidin. Agradecemos a Neca Setúbal, ao Célio Turino, Silvana Bragato e a companhia Minaz. Este foi mais um episódio da série de podcast Musicada História, que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes, uma realização da Multitude Projetos Sociais e Culturais. Até o nosso próximo encontro.